ao Podnasc, o podcast do Nascimento. Aqui, nesse estúdio novo do Nascimento, vão acontecer muitas entrevistas, conversas, bate-papos e tudo que você possa imaginar. Bom, hoje a nossa estreia, nosso programa piloto é com o professor Henrique Pessoa, professor de língua portuguesa, professor de redação e que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a redação do Enem. Então, se você quer conferir, fica aí. E eu fiquei sabendo que você entrou aqui, você não era professor de português, era? Eu dava aula de informática, então eu fazia faculdade de letras na época e trabalhava aqui como professor de computação por indicação da Luciana Pedrazzi, que era uma professora de inglês aqui. Ela quem trouxe meu currículo para a escola e eu trabalhava aqui, trabalhava também num outro colégio em Santos e foi aqui que eu comecei, assim, que eu acho que eu me envolvi com a educação profundamente, assim. Deu aquele tchan na tua cabeça. Isso. Minha primeira experiência pedagógica, assim, em sala de aula, trabalhando língua portuguesa, língua inglesa, foi aqui no Nascimento. Enem, todo mundo, a pessoa ouve, a redação do Enem já fica, ai meu Deus, e a nota? Como é que é dar aula de redação sobre o Enem? Não é uma tarefa fácil, né? Porque redação, eu falo que é talvez o segmento da língua portuguesa mais subjetivo para você trabalhar, porque cada aluno tem o seu conhecimento de mundo, tem o seu repertório, e quando você tenta trazer alguma novidade para a sala de aula no sentido metódico mesmo, né, como eu vou trabalhar esses conteúdos, você encontra um universo muito particular, assim, de alunos que escrevem muito bem, que tem uma desenvoltura, porque tem hábito de leitura, tem hábito de escrever mesmo, porque a escrita é um exercício, não tem absolutamente nada a ver com dom. As pessoas acham que baixa um santo, né? A pessoa sai escrevendo e não tem nenhuma relação com isso. A escrita realmente é prática, é como um exercício de academia, né? Quanto mais você faz, mais em forma você fica. E tem aquele aluno que é absolutamente distante da leitura, né? Que tem dificuldade em língua portuguesa, porque não gosta, ou porque não teve nada chamou atenção durante aquele percurso ali pedagógico, né? E aí esse aluno escreve com maior dificuldade, né? Existe uma dificuldade maior em relação a esse grupo. Então você tem uma turma ali que é muito... Uma mesma série você encontra alunos que escrevem muito bem e alunos que têm muita dificuldade de escrita, né? Sim, com certeza. Bom, e agora eu trouxe algumas perguntas aqui que muitos fazem e você está aqui para me responder. Vamos ver. Vamos lá. Quão importante é da nota da redação para o resultado final do Enem? Bom, praticamente a metade da prova, mas isso aí também depende. Alguns concursos, a redação ela entra como um critério de desempate. Sim. Então, o Enem, por exemplo, o Enem você tem na parte objetiva, as questões elas têm uma divisão de nível fácil, médio, difícil, e a redação é um elemento imprescindível, às vezes, para permitir que algum aluno entre ali e outro fique de fora. Às vezes a nota é igual na parte objetiva, muito próxima, e aí a redação ela vem como um critério de desempate. É o que vai desempatar tudo. Isso, aí também depende muito da universidade, mas certamente assim, cursos ligados a humanas, então você vai ter, a redação ela tem um peso ainda maior. Por exemplo, quem quer fazer jornalismo, publicidade e propaganda, um desempenho bom na redação é fundamental mesmo, né? Não tem como, né? E o que pode anular essa redação? Lucas, hoje, menos coisas do que antes, né? O que pode anular uma redação? A fuga ao tema. Então, o tema é X e o aluno escreve sobre Y, então você tem uma fuga. Se essa fuga for completa, do começo ao fim, essa redação é anulada. Se há uma fuga ao tema numa passagem do texto, essa passagem hoje ela é desconsiderada. Não era assim sempre. Palavras de baixo calão, né? Então geralmente você tem lá, às vezes os temas, o Enem tem uma característica de trabalhar temas de natureza social. Sim. E temas de natureza social, eles causam muitas vezes algum tipo de inflamação. Então, por exemplo, se eu for falar de violência, se o tema for violência urbana, muitos alunos acham que precisam contar ali alguma experiência pessoal ligada à violência. E aí nesse contar, ainda que não seja em primeira pessoa, ele leva para aquele texto toda aquela ira, toda aquela indignação, né? Aquele texto que se você fizer assim sai sangue até, né? Então, essa perda de equilíbrio, a gente chama de equilíbrio, é um item importante, ela prejudica o aluno. Palavras
sujas também, ou qualquer coisa que vá de encontro, ou seja, contra os direitos humanos, né? Que não... o conhecimento sobre isso não é bem o conhecimento que o direito exige que se tenha, né, o curso de direito, mas é o conhecimento mínimo de formação mesmo de quem termina a terceira série do ensino médio. Então, por exemplo, quem falar que bandido bom é bandido morto, ou fazer justiça com as próprias mãos, certamente ali não está no campo da opinião, está no campo do ódio. Então, ali naquele ponto ali, aquela redação ela é penalizada. Antigamente, qualquer menção ou incitação ao ódio fazia com que aquele texto inteiro fosse zerado. Hoje em dia, eu não concordo muito com isso, mas é o que está no manual, postulado. Hoje em dia, a passagem ela é desconsiderada. Tem até um texto muito polêmico que tirou, acho que quase 600 pontos no Enem, que é um texto em que o aluno ele não faz nenhuma incitação ao ódio, mas ele descreve o processo de fazer miojo. Ele fala como se faz um miojo, né? Então ele faz essa narrativa, ele associa essa prática do fazer miojo ao tema, ele comete uma fuga ali em um parágrafo ou dois, mas havia algumas coisas naquele texto, não diria interessantes, mas relevantes ali, na média ali, que fez com que ele atingisse aquela nota, né? Então, não é uma passagem não zera a prova hoje em dia, né? Não é mais como antigamente. Não é mais como antigamente. Agora, a fuga ao tema ou a escrita, por exemplo, dentro de um outro gênero, né? Porque qual que é o gênero pedido? A gente tem a tipologia dissertativa, então o texto é um texto de natureza argumentativa, você precisa defender uma ideia, uma tese, e isso aí não tem muito a ver com... O aluno às vezes acha que se ele escrever dentro da opinião, falando agora de sala de aula, né? Ele acha que se escrever dentro da opinião do professor, ele vai obter um desempenho incrível. Na verdade, não é a opinião do professor que conta, mas sim a capacidade do aluno de defender a sua própria ideia. Então, muitas vezes... Saber o que ele está falando. Saber o que ele está falando. Às vezes, por exemplo, diante de temas polêmicos, né? São aqueles temas que, geralmente, você tem duas vertentes, né? Ou sim ou não. Sei lá, aborto, pena de morte, por exemplo. Então, independentemente da opinião de quem corrige, o que o avaliador vai se basear é na capacidade do aluno de defender a ideia dele. É só isso que a gente quer enxergar, não é nada além disso, né? Sim, sim. Eu lembro que ano passado, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, eu fiz o Enem com os amigos meus, né? A gente calhou de cair na mesma escola. Foi muito engraçado. E depois que todo mundo acabou, todo mundo se esperou lá no final, no portão, todo mundo. E aí a gente foi falar da redação. Meu, teve gente que falou tipo assim, eu citei Silvio Santos e tudo mais. Essa parte de citação, quando você vai citar dentro do seu texto, é válido? Você acha que é bom? É bom se a pessoa citada tiver um nexo. Um nexo, uma relevância cultural, né? Tem que ser alguém que tenha tem um nome aí construído aí na história, né? Sim. Um historiador, um filósofo. E essa citação ela precisa dialogar diretamente com o tema proposto, mas ela também não pode ser colocada no texto de maneira não articulada. Então você joga aquela citação, mas você também articula a sua ideia dentro daquele texto. Tem uma proposta em cima disso. Ela não pode ser colocada ali. E é importante, assim, existe a paráfrase, né, que é você dizer o que alguém disse com as suas palavras. Esse processo de paráfrase também há de se tomar cuidado, porque quando você diz aquilo que outra pessoa disse, com outras palavras, você não pode fugir daquilo que aquele autor falou, né? Então, agora, se você também fizer uma citação literal, você também precisa atribuir, claro, óbvio, de quem é essa frase, né? De onde é que ela vem, né? É importante tomar cuidado também, não confundir autores. É muito comum também o aluno fazer uma citação, na verdade, que não pertence àquela pessoa que ele citou. É um pouquinho complicado essa troca. Falou que a redação é um critério de desempate quando entra em conflito com as partes mais objetivas, que geralmente as pessoas podem tirar notas iguais. O que o aluno tem que começar antes? Os exercícios, as práticas mais objetivas, que são a parte de humanas, a parte de humanas, né, no caso, ou a redação? O que ele começa primeiro? Eu digo sempre para eles o seguinte, a escrita ela é incompatível com algumas coisas, né? O ato de escrever é incompatível com preguiça, é incompatível também com
com uma indisposição, com cansaço. Então, se você escreve com a mente tranquila, seu texto tende a ser um texto melhor. Então, embora não seja uma regra, né, eu prefiro que a redação seja realmente o início de tudo. E recomendo, assim, talvez que fosse feita uma revisão sobre esse texto, uma releitura depois da parte objetiva ser realizada. Então, assim, eu faço a redação, deixo esse texto de canto, vou para a parte objetiva e depois eu releio aquilo que eu escrevi. Esse tempo, esse distanciamento do texto, que quando a gente não está numa prova do Enem, a gente consegue, por exemplo, deixar para o dia seguinte, né? No Enem, como não há essa possibilidade de deixar para o dia seguinte, só o fato de você ficar alguns minutos sem contato com aquele texto, talvez faça você voltar para ele com um olhar mais crítico, talvez você perceba equívocos que na hora você não percebeu, na hora da produção mesmo. Acontece muito isso, da gente escrever, o erro está ali na nossa cara, gritando, a gente não é capaz de perceber. Esse distanciamento talvez seja interessante. E aí eu estou falando do campo do rascunho, né? É importante falar isso, porque ninguém pode escrever na folha oficial logo de cara. Então você escreve o texto, você tem essa relação com o rascunho, depois você revisita isso. E uma dica que eu dou que é importante é nunca inventem de modificar aquele texto do rascunho na hora de você fazer a passagem para o texto original. A menos que você modifique na própria parte de rascunho e escreva tal qual está ali. Porque essa coisa de falar, eu vou mudar na folha oficial, existe um grande risco nesse processo. Porque você não tem uma segunda folha, você não pode pedir para a pessoinha da sala, me dá uma outra folha, por favor, não existe essa possibilidade. E você escrever logo de primeira assim, a chance de erro é muito grande, não tem como escrever um texto de qualidade sem que se passe pelo rascunho, né? Sim, então você aconselha que as pessoas escrevam no rascunho o que está no rascunho. Ou faz alteração no rascunho e depois, né, vai para o oficial. Vai para o oficial. E eu também recomendo que se perca aí alguns minutinhos no início pensando sobre esse texto, né? Que aí eu estou no campo do planejamento, eu acho isso importante também falar. Porque o planejamento, ninguém escreve, não existe um processo de escrita que se dá fora de um pensamento. Então, organiza suas ideias na mente, né? Todo mundo vai começar a prova do Enem muito ansioso, escrevendo. Para um pouquinho, pensa o que você sabe sobre o assunto. Eu falo que sempre existem duas possibilidades que não são muito bacanas. É você conhecer demais sobre o assunto. Quando você conhece muito, fica difícil às vezes você fazer uma seleção daquilo que é importante. E saber pouco também é complicado. Semestre que vem vou ter aqui projeto Redação Nota 1000. É um curso bem bacana e prático, né, de produção, de debates, de escrita, reescrita. A gente precisa entender, na verdade, que não existe uma fórmula mágica para escrever. Se fosse assim, eu seria um escritor, um autor famoso, né? Todo mundo seria famoso, pegaria não é uma receita de bolo que você segue passo a passo e vai chegar a um resultado. Sim. O que existe é prática de leitura, é se apropriar desse conhecimento de mundo o máximo que você puder e entender que escrever é um exercício. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica. Bom, é isso aí. Se você gostou, dá o seu like, comenta, compartilha e manda pra família, pros amigos, pra todo mundo. Esse foi o nosso primeiro podcast. Eu espero você no próximo aqui, no Nascimento.